Isaías capítulo 19. A carga do Egito. Eis que o Senhor monta sobre uma rápida nuvem e adentrará o Egito, e os ídolos do Egito serão estremecidos à sua presença, e o coração do Egito se derreterá no meio dele. E eu disporei os egípcios contra os egípcios, e eles lutarão cada um contra o seu irmão, e cada um contra o seu vizinho, cidade contra cidade, e reino contra reino. E o espírito dos egípcios esvaecerá no meio daquele lugar, e eu destruirei o conselho deles. E buscarão aos ídolos e aos encantadores, e àqueles que têm espíritos familiares, e aos magos. E os egípcios eu abandonarei na mão de um senhor cruel, e um violento rei os governará, diz o Senhor dos exércitos. E as águas do mar secarão, e o rio se esgotará e secará. E eles mudarão a direção de rios distantes, e os riachos de defesa serão esvaziados, e serão secos. Os papiros e os juncos murcharão. Os papiros junto aos riachos, junto à foz dos riachos, e toda coisa semeada perto dos riachos murcharão, não subsistirão e não existirão mais. Os pescadores também prantearão, e todos aqueles que pescam com anzol e linha nos riachos lamentarão. E os que lançam redes sobre as águas desfalecerão. Além disso, os que trabalham em linho fino e os que tecem com teares estarão confundidos. E eles estarão falidos nesses intentos, todos os que escavam canais e tanques para peixe. Certamente, os príncipes de Zoan são tolos. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó torna-se estúpido. Como vós dizeis a Faraó, eu sou o filho do sábio e filho de reis antigos? Onde estão eles? Onde estão teus homens sábios? E deixe-os te contar agora, e deixe-os saber o que o Senhor dos exércitos decidiu a respeito do Egito. Os príncipes de Zoan são feitos tolos, os príncipes de Nof estão enganados. Eles também têm enganado o Egito, até os que são a pedra angular das tribos naquele lugar. O Senhor tem infundido um espírito perverso no meio deles, e eles têm feito o Egito errar em toda a obra ali realizada, como um homem bêbado cambaleando em seu vômito. Nem haverá qualquer obra para o Egito, que a cabeça ou a cauda, o ramo ou o caule possa fazer. E naquele dia o Egito será como mulheres, e estarão atemorizados, e temerá por causa do agitar da mão do Senhor dos exércitos, a qual ele agita sobre eles. E a terra de Judá será um terror para o Egito. Todo aquele que faz menção dali estará temeroso dentro de si, por causa de plano da ação do Senhor dos exércitos, do qual ele determinou contra ele. Naquele dia, 5 cidades da terra do Egito falarão a língua de Canaã, e jurarão ao Senhor dos exércitos. Uma será chamada a cidade da destruição. Naquele dia haverá um altar ao Senhor no meio da terra do Egito, e uma coluna na fronteira daquele lugar ao Senhor. E isso será por um sinal e por uma testemunha ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porquanto eles clamarão ao Senhor por causa dos opressores, e ele enviará a eles um Salvador, e um grande, e ele os libertará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito e aos egípcios. E os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e farão sacrifício e oblação. Sim, eles consagrarão um voto ao Senhor e cumprirão o mesmo. E o Senhor golpeará o Egito. Ele golpeará e o sarará, e eles retornarão para o Senhor, e ele receberá as súplicas deles e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito à Assíria, e os assírios adentrarão o Egito, e os egípcios à Assíria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com o Egito e a Assíria, uma bênção no meio da terra.
a quem o Senhor dos Exércitos abençoará, dizendo: Abençoado seja o Egito, meu povo, e a Síria, a obra de minhas mãos, e Israel, a minha herança. Capítulo 20. No ano em que Tartã veio a Asdod, quando Sargão, o rei da Síria, o enviou, e lutou contra Asdod e a conquistou. Ao mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, o filho de Amós, dizendo: Vai e despe-te da vestimenta de pano de saco de sobre teus lombos, e lança a sandália de teu pé. E ele o fez, andando nu e descalço. E o Senhor disse: Conforme meu servo Isaías tem andado nu e descalço 3 anos, para um sinal e perplexidade sobre o Egito e sobre a Etiópia. Então o rei da Síria conduzirá os egípcios prisioneiros e os etíopes cativos, jovens e velhos, nus e descalços, com suas nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. E eles entrarão temerosos e envergonhados da Etiópia, sua expectativa, e do Egito, sua glória. E o habitante desta ilha dirá naquele dia: Eis que tal é a nossa expectativa, para onde nós acudimos a buscar ajuda para sermos livrados do rei da Síria? E como nós escaparemos? Capítulo 21. A carga do deserto do mar. Como furacões que assolam no sul, assim ele vem no deserto de uma terrível terra. Uma grave visão é declarada a mim. O comerciante traiçoeiro negocia traiçoeiramente, e o saqueador saqueia. Sobe, ó Elã, sitia, ó Média. Todo o suspiro daquele lugar tenho eu feito cessar. Portanto, os meus rins estão cheios de dor. Angústias têm se apoderado de mim, como as angústias de uma mulher em trabalho de parto. Eu me contorci ao ouvir isto. Eu estava aterrorizado ao ver isto. Meu coração pulsou fortemente, o temor aterrorizou-me. A noite do meu prazer tem ele tornado em medo para mim. Preparem a mesa, observem na torre de vigia, comam, bebam, levantai vós, príncipes, e untai o escudo. Porque assim tem o Senhor me falado. Vai, coloca um sentinela e permita a ele dizer o que vê. E ele viu uma carruagem de guerra com 2 cavaleiros, uma carruagem de guerra tracionada por jumentos, e uma carruagem de guerra tracionada por camelos. E ele escutou diligentemente com muita atenção. E ele bradou: Um leão, meu senhor. Eu permaneço continuamente sobre a torre de vigia durante o dia, e sou colocado no posto de guarda sob minha responsabilidade noites inteiras. E observe-se, lá vem uma carruagem de homens de guerra com um par de cavaleiros. E ele respondeu e disse: Caída está a Babilônia. Está caída, e todas as imagens esculpidas dos deuses dela, ele as tem quebrado no chão. Ó meu debulhador e humilho da minha ira, o que eu tenho ouvido do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, tenho eu te declarado. A carga de Dumá, ele me chama de Seir. Sentinela, o que aconteceu durante a noite? Sentinela, o que aconteceu durante a noite? O sentinela disse: Amanhã chega e também a noite. Se vós vierdes a inquirir, inquire vós, retorneis, vinde. A carga sobre a Arábia, no interior da floresta, na Arábia, vós acampareis, ó vós caravanas de Danim. Os habitantes da terra de Tema trouxeram água para ele que estava sedento. Eles satisfizeram com o seu pão aquele que fugiu, porque eles fugiram das espadas, da espada desembainhada e do arco tereçado, e do penar da guerra.
porque desta forma o Senhor tem dito a mim: dentro de 1 ano, de acordo com os anos de um diarista, e toda a glória de Quedar falhará. E o remanescente do número dos arqueiros, os homens poderosos dos filhos de Quedar, será diminuído, porque o Senhor, Deus de Israel, tem dito isto.